gente! Bem gatinha hoje, né? Bom, gente, acabei de voltar pra escola e eu resolvi gravar um vídeo, porque, por que não, né, gente? Bom, gente, eu vou falar hoje sobre uma experiência que eu tava tendo e hoje mudou completamente. Não completamente, mas assim, na minha cabeça entendeu? Bom, gente, eu vou começar falando que, basicamente, tem uma situação que acontece comigo todo ano e dessa vez os vizinhos. E dessa vez eu mudei. Não é mudei, gente, mas meio que eu passei, consegui passar por essa situação, entendeu? Com uma autoconfiança maior. Deu pra entender? E assim, gente, eu sempre fui uma menina muito comunicativa, muito criativa, muito de tipo assim, sabe? Tudo sempre foi, a minha visão de mundo sempre foi mágica, sempre foi assim, tudo pode ter um papel ali que pra mim eu vou transformar num barco, ou tipo assim, eu vou criar, eu vou, sabe? Vai ser a coisa mais legal do mundo pra mim. Então, não é coisa pouca, mas meio que eu consigo, assim, eu gosto de inspirar pessoas, eu gosto de ver sorriso, ver o brilho nos olhos, de tipo assim, de estar vivendo pra alguma coisa, não tá vivendo só sobrevivendo, gente, porque muito tempo da minha vida, eu não sei vocês, mas muito tempo da minha vida eu só sobrevivi e isso não é uma coisa normal, gente, e nunca vai ser, entendeu? De tipo assim, você não gostar da sua vida, você ficar o dia inteiro na cama, minha mochila ali, você ficar o dia inteiro na cama, ou depressivo, com ansiedade, ou isolada, com pensamentos, eu me descrevendo, com pensamentos negativos, etc. Não tô dizendo pra ser positivo e ver o lado bom das coisas, porque realmente, se você for parar pra ver o mundo hoje em dia, não é ter... Tô zoando, gente. Mas realmente, se você parar pra olhar, você vai ver, você escolhe o que você vê. E às vezes sim, uma coisa é negativa, querendo ou não. Isso não é, eu tô decidindo aqui que isso é negativo ou positivo. Não, às vezes a coisa realmente é negativa, por exemplo. A situação que eu falei, ela sempre acontece comigo, mas eu nunca sou a culpada. E eu sei o porquê. E eu não tô colocando a culpa nos outros, nas circunstâncias, no externo, né? Porque sempre botamos a culpa no externo, nas pessoas. E não foi isso, gente. Foi basicamente... ultrapassou isso. E eu percebi que eu sou muito maior que isso e eu quero mostrar pra você que você também consegue, que você também é maior do que qualquer desafio, qualquer coisa que você tá, um problema na sua vida, qualquer problema, gente, qualquer familiar, com escola, com faculdade, com tudo, sabe? Tipo assim, você já tem tudo dentro de você. E, gente, eu falo isso, eu arrepio. Porque, gente, literalmente Deus criou a gente e Deus, ele tá em nós. Então, você consegue entender? Você pode ser ateu, ok. Mas é um fato, gente. A gente já tem tudo. A gente já é tudo. Entende? E a gente só precisa acessar isso. E às vezes a gente passa por situações pra gente crescer. Então, esse negócio de transmutar esse problema que você tá passando aí, ou esse lado da sua vida, essa desgraça que você tá vendo... Não gosto de falar essa palavra, gente, mas esse momento ruim que você tá vendo, pô, velho, o mundo não presta, que não sei o que, sabe? Aquelas mesmas crenças de tipo assim, ninguém presta, etc, sabe? Então, você vai vendo mais disso e realmente isso vai se confirmando, porque tudo que você assume como verdade vai se confirmar na sua frente, querendo ou não, gente. Se você assume, se você tá dizendo que é uma verdade, de que todas as pessoas não gostam de você, é isso que vai se mostrar pra você, porque você tá assumindo isso dentro de você. Não sei se vocês conseguem entender, mas demorou um pouco pra me entender isso na prática. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, que não sei o que, vê o lado positivo, é porque ela tá ali transmutando, tá criando, co-criando uma coisa que já existe, mudando a perspectiva dela. Então, por exemplo, se eu hoje não tô gostando da minha vida, procurar novos caminhos. Por quê, Fernanda? Porque, gente, não tem como você estagnar sua vida, ficar no mesmo ambiente, ficar preso a coisas, preso. Gente, isso acaba com a sua vida. E saúde mental, de ficar preso nos lugares. Eu sei que basta ter muita coragem e autoconfiança. A autoconfiança
é a base da vida. E eu aprendi muito isso porque depois que eu tive uma autoconfiança inabalável, porque eu acho que eu tô tendo, eu meio que confio em mim, mesmo que eu esteja passando por isso, eu confio que tudo vai dar certo, eu confio que vai vir pessoas melhores, eu confio que já deu tudo certo. Não, pode estar um caos aqui, pode estar todo mundo assim, sem falar comigo, pode estar minha mãe brigando, enfim. Eu sei que isso tá me preparando pra uma coisa maior, então eu quero que vocês entendam isso. Isso tá te preparando pra uma coisa maior que você. Maior que você não, maior que essa situação, maior que esse problema. Porque pra você crescer, se você tá vendo alguma dificuldade na sua vida, gente, não é uma coisa ruim. Olha que legal! E demorou tanto tempo pra mim entender isso. Claro que dói. Eu não queria essa dor dentro do peito. Claro que não, gente. A gente não queria sofrer pra ter as coisas, não é ter, mas vai ser necessário pra você ver essa perspectiva. Por exemplo, você quer amizades novas. Então você vai ter que ter briga, sair, enxergar coisas que você não quer enxergar, você enxerga, sua intuição fala, mas você vai ficar ali, você não consegue sair daquilo. Então basicamente a sua espiritualidade ou algo em você que não tá te cabendo ali, você subiu o seu nível, despertou pra sua verdade, você vai sair dali, gente. E eu tô falando porque eu achei que eu tinha encontrado um grupo de amigos e eu tinha me encaixado, e foi bom por um tempo, só que depois isso me destruiu basicamente, assim. Então eu tô passando aqui pra vocês não tô falando a situação geral da minha vida, mas teve um momento que eu saí de várias coisas, eu tive que me livrar de várias coisas, sair de ambientes pra me encontrar, pra ter coisas melhores. Então independente se não tenham coisas melhores, acabei de ver 7/7. Se não tem coisas melhores ao meu redor, ou tipo assim, eu já mudei, nada mudou, é porque não me merece. Não tá enxergando coisas que eu enxergo, porque eu enxergo muita coisa. E, gente, eu me sinto totalmente não, mas assim, eu acho que eu me sinto um pouco, como que eu posso dizer? Desvalorizada. Por quê? Porque eu sou muito legal, eu sou muito criativa, eu sei as coisas boas que eu sou e demorou pra mim assumir isso pra mim. Porque eu sei que eu sou, gente, não é exibida, não é... Não, mas eu sou muito... eu sou uma amiga, assim, muito leal, eu gosto de conversar, eu sou totalmente verdadeira, sabe? Então, isso é meio que um problema. Eu não sou muito aceita socialmente, entende? Porque tem vários jogos, dinâmicas, bullying, tem muitas coisas que eu não aceito, eu vejo, eu percebo, eu sou muito sensível, então a gente percebe, gente sensível demais, eu sou muito sensível, gente, muito, extremamente analista, autoconsciente, observador, então isso é um problema e ao mesmo tempo é uma qualidade, então é saber você pegar suas qualidades, seus defeitos, autoconhecimento, gente, autoconhecimento, você pegar suas coisas que você é boa, eu sou boa em falar com as pessoas, ou eu sou boa em desenhar, vai investindo nisso, entendeu? Vai tipo assim, vai criando meios, entendeu? Vai, tipo assim, gente, se arrisca naquilo que você sempre quis fazer. Por exemplo, eu sempre quis ser independente, porque eu sempre tinha que ter alguém ali comigo pra me sentir segura. Por exemplo, uma amiga, ou tá ali com alguém, sabe? E hoje mesmo na escola eu tava tendo uma feira de ciências muito legal, gente. E eu mesma, por mim mesma, levantei do meu lugar em vez de ficar lá isolada, toda sem brilho, entendeu? Sem brilho, sem alegria, porque eu sou esse brilho, eu sou essa alegria, entendeu? Ficar lá isolada, sem falar com ninguém, em vez disso, eu levantei do meu lugar, me arrumei, fui bonitona, falei com a minha amiga que eu não tava falando há muito tempo por causa de outras pessoas que tomaram essa decisão na minha vida. Olha, não foi nem eu, gente. Então, basicamente, olha pra vocês verem, a gente se enrola em tanta coisa que não é pra gente se enrolar, entendeu? Então, é parar um pouco a sua vida e ver se você tá vivendo mesmo ou se você tá se autodestruindo, porque a gente, literalmente, só depende da gente. Eu posso estar feliz agora, eu posso estar animada agora, que eu, fui autoconfiante, fiz o trabalho, falei com todo mundo, tava toda bonitona, entendeu? Tava no auge. Mas tem dias que eu tô lá, na depressão. Totalmente depressiva, totalmente sem sair do quarto, entendeu? Tipo,
assim, eu fico irreconhecível, gente. Então, é sobre ter esses momentos também, mas é sobre não se afundar, não deixar se afundar por causa de outras pessoas, por causa de problemas, por causa de tudo, porque a gente não vale a pena. A única coisa que vale a pena na sua vida é você. E isso eu aprendi agora, gente. Vou dizer que eu tô aprendendo ainda, porque eu tenho muita empatia, eu gosto de, defender os oprimidos. Então, basicamente, você se torna magnética. Eu já falei muito isso, que você se torna magnética, porque você não tá correndo atrás das pessoas, vendo a grama do vizinho que tá mais bonita, que tá mais isso. Você tá olhando pra você tá olhando para suas dores, pra sua história. Você tá olhando o que você quer conquistar. Se você tá se sentindo bem, acima de tudo, gente, saúde mental acima de tudo, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, assim, gente, sem enrolação aqui, que eu vou contar minha vida inteira, que eu não paro de falar, e eu tenho tanta coisa pra falar aqui. Mas basicamente é você parar a sua vida, gente. Se você é meu seguidor, viu esse vídeo, ou assim, gostou do meu canal e quer ver mais vídeos, se inscreve, deixa o like, pra alcançar mais pessoas. E o que eu falo hoje, gente, é como uma pessoa assim que já viu, navegou por várias realidades. Então, assim, eu falo assim, uma dica, que eu dou, que é você parar e pensar o que te faz bem, o que te faz mal, se você tá precisando de ajuda, se você tá de boa, como é que tá a sua vida? Você tá vivendo assim, se você fosse morrer hoje, você tá vivendo? Não, sem brincadeira, gente, tipo, se você parar pra pensar nisso é muito louco, porque a gente tá literalmente assim, ó, num ciclo que não para. E aí se você for parar e ficar analisando, vai ficar igual eu. Você vai ficar louca, você ou você, não sei, você vai ficar louca ou louco. Porque você vai enxergar muitas coisas e, claro, tem que enxergar pra sair deles e também melhorar, mas você também tem que viver. Por exemplo, não só correr atrás dos seus sonhos, não só focar na maldade alheia, não só focar na inveja, na tristeza, enfim. Tipo assim, gente, a minha visão de mundo eu queria compartilhar com muitas pessoas que eu conheço. Porque mesmo que eu tô no fundo do poço, eu tenho esse negócio, e eu acredito que outras pessoas tenham, de ver as coisas mágicas. Por exemplo, eu sei como que é se sentir invalidado. Tipo assim, você é muita coisa, só que a outra pessoa não vê isso, entendeu? Então você, ao mesmo tempo, não é nada, porque a outra pessoa não tá vendo, você pode estar vendo, mas você entende, né? É como se eu tivesse com a luz aqui e o cego não estivesse vendo, só eu. Então, não faz sentido eu falar como que é a lâmpada, tipo, não faz muito sentido, porque a outra pessoa não vai ver, entendeu? É meio que não é a mesma coisa. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, basicamente, você vai ver coisas que você precisa mudar na sua vida, melhorar, ou até ficar de boa, até o que você precisa largar. Por exemplo, se você tá pensando muito numa pessoa, gente, eu passei tanto tempo da minha vida focando em pessoas que não mereciam a minha atenção. Pelo amor de Deus, isso é muito importante. As pessoas falam comigo, ai, o que você tá preocupando com isso? Você já falou disso umas 50 vezes. Gente, eu falava, não tô ligando não, tô foda-se. Só que a pessoa tava o tempo todo na minha cabeça. E isso tira a nossa energia, tira a nossa alegria. E, gente, é muito importante você saber disso, tá bom? Que eu demorei muito pra saber disso. Tem pessoas que não gostam da sua alegria. Verdade, viu? Então, vão tentar te apagar, vão falar aqueles comentáriozinhos. E sabe o que você faz? Simplesmente segue sua vida. E você vai colocar na cabeça assim, gente, eu quero muito que vocês prestem atenção nisso. Você vai ver aquela pessoa debochando de você ou tentando te colocar pra baixo. Você vai lembrar de que aquela pessoa tem algo em você que incomoda aquela pessoa. Às vezes não é nem sua aparência, às vezes é sua alegria. Gente, teve uma situação, não vou falar, tem muitas situações que eu passei. E tem gente que fala como eu sou forte. E basicamente eu sou forte porque eu consigo transformar, transmutar
situações e coisas ao meu favor. Por exemplo, em vez de eu sair destruída de algo, eu posso sair destruída, mas eu vou voltar cada vez mais forte. E eu quero que vocês façam isso também, porque eu não tô aqui só pra me ajudar, eu tô aqui pra ajudar todo mundo, porque eu sei como que é se sentir só mais um no mundo. E esse é o pior sentimento, eu acho, que eu já tive, gente, de se sentir só você no mundo, sabe? Como se todo mundo estivesse vivendo e você só fosse mais um que nasceu. E aí ninguém tá nem aí, porque você só é mais um, né? Então a sua vida não vale muito, porque você só nasceu e aí tem bilhões e milhões de pessoas no mundo. E daí que você tá triste? E daí que você quer se... Ninguém liga, entendeu? Tipo assim, algumas pessoas vão ligar, mas são poucas. Então isso que eu fui pensando. E, gente, quando a gente vai pensando, muitas pessoas depressivas, eu acredito que elas sabem muita coisa. Eu sei muita coisa, então eu deixei de viver um pouco disso, porque a gente percebe demais, a gente sabe demais. E, basicamente, é bom eu percebi que outras pessoas que vivem como que chama? Muito... sabe, livre, faz burrada, não tá nem aí, são pessoas que não são conscientes delas mesmas e dos erros delas, então elas são mais felizes, entende? Então, gente, se você tá vendo outra pessoa falando isso, igual eu te falei, você vai lembrar que essa pessoa tem alguma coisa em você que incomoda essa pessoa. Ou então, ou a implicância, ou então, um conflito que ela criou na cabeça dela, um rótulo que ela falou, não, aquele dia tal fulana fez isso, então ela é isso. Sabe, gente, nosso cérebro, ele tem muito isso, que cria muita rivalidade entre os seres humanos, de tipo assim, cara, aquela menina ali, ela me olhou desse jeito, não sei o que, não sei o que. Sabe, a gente vai criando coisas, cenários, coisas que não aconteceram, que nunca... Isso é tão perigoso, gente, de tipo assim, você poderia ter uma amizade com aquela pessoa, só que aquele sentimento dela, sei lá, uma inveja, assim, que é uma coisa reprimida nela, porque ela tem aquilo e só tá vendo a inveja em você, que é o espelho, né, gente, dos sentimentos. Ela só tá vendo, só tá com inveja de você, porque ela tem aquilo, só que ela não descobriu aquilo nela. Então ela quer te atacar, ela quer te derrubar, porque ela não descobriu aquilo nela ainda, ou então ela não tem. Meu Deus. Então, gente, sabe? É tipo sobre tá uma sala inteira contra você. E você tá sozinha. Só que você se garante, você confia em você. Você sabe que você merece muito mais. Você não precisa provar seu valor, porque, gente, é tão bom essa confiança. Confiança, eu acho que esse título vai ser confiança, porque você tendo confiança, você consegue... Você tem confiança na sua voz, você tem confiança no seu corpo, antes de tudo. Você tem confiança no que você é e no que você vai ser. Por quê? Porque basicamente uma pessoa insegura é aquela que não sabe o que vai vir, né? Então, tipo assim, ela tá apresentando trabalho aqui em grupo, então às vezes eu sou assim, gente, mas é mais adrenalina, sabe? Então, assim, ela tá olhando assim, essa pessoa tá me olhando, tá olhando meu nariz, essa pessoa não sei o quê. Vai criando coisa e vai ficando ansiosa e enfim, gente, é tudo mental, sabe? É tudo mental. Então, é basicamente isso, entendeu? Então, para e pensa na sua vida, que você precisa largar, que não vale a pena, sabe? Tipo, a nossa vida é tão curta, a gente tem uma vida só pra viver. Uma. Então, assim, tá tudo sendo criado agora, tá agora, no agora, eterno agora, porque agora que eu tô falando vai ser o futuro, que no caso o futuro é agora, só que agora é o passado, do agora que eu falei agora. Deu pra entender? Então, gente... É bem confuso uns temas que eu trago por aqui, porque foram anos de estudo, anos assim, 3 anos, né? Mas assim, eu aprendi muita coisa, então dá pra perceber que eu tenho umas expressões, umas falas assim, meio... meio estranhas, mas é porque eu sei de coisas que outras pessoas não sabem. Então, às vezes isso é um problema e às vezes é uma qualidade, igual eu falei. Mas não é sobre isso que eu tô querendo falar, gente. Tô querendo falar que essa situação que eu passei, né, que foi hoje, que eu consegui
ter autoconfiança, basicamente eu me tornei magnésio. Basicamente veio as pessoas querendo puxar papo, enfim, sabe? Eu tava destruída e elas estavam, ai, que legal, todas sorridentes. E quando eu tô aqui, sim, agora que eu voltei, depois de uma semana, todo mundo ficou tipo, como que ela não, como assim que ela tá bem? Como assim? Não entendi. Por que ela tá sorrindo depois de tudo? É como se eles não quisessem ver minha felicidade. Então, assim, é um ambiente tóxico, mas mesmo com confiança em mim mesma, eu consegui passar. Então, eu falo que a confiança é uma base, assim, que é extremamente necessária, porque na escola, principalmente, porque você confiando em você, você não precisa de ninguém. Assim, você é meio independente, você é confiante, você é leve, você vive sua vida sem insegurança, porque a insegurança é os pensamentos intrusivos. No caso, ai, que tá falando, por que ele não me respondeu? Ai, por que essa pessoa me olhou assim? Isso tira de você, isso te separa de muita parte da população, porque elas ainda têm isso, insegurança, tem observação das vidas, sabe? Comparação, é muita coisa envolvida, gente. Então, quando você sai, você pega sua autoconfiança, seu autoconhecimento, sua autoestima, seu amor próprio, seu autovalor, automerecimento, você trabalha seu autoconceito e a sua realidade, tudo muda. Por quê? Porque você tá separada disso. Não é separada, né? Mas você aprendeu agora o outro lado da moeda, entendeu? Você entendeu o outro lado da moeda e agora você tá no outro lado da moeda. Você pode virar do outro lado da moeda, voltar, porque todos é um só, igual yin e yang, o bem e o mal, porque os dois precisam dos dois pra se unir. Mas vocês entenderam, gente. Esse vídeo vai ficar muito grande porque eu falo demais e eu não tirei meu tênis e nem minha roupa, que eu cheguei da escola agora. Vou ter que colocar pra vocês. Oi, gente, tô com All Star, porque é o melhor, né, gente? Vamos ser verdadeiros. O All Star sempre vai estar na moda, na minha cabeça. Assim, gente, mas basicamente é isso. E a dica que eu dou pra vocês pra construir autoconfiança é fazer as coisas com medo. Porque a coragem não é a ausência do medo, é ir com medo. Então eu descobri isso na marra, porque eu fui forçada. Mas assim, quem tem fobia social vai entender todo o contexto, que é basicamente você tá com medo das pessoas, você tá vendo elas te julgando, você tá assim, todo mundo tá pensando em mim, todo mundo... Vamos... E aí meio que trava, tudo trava. Você trava, sua vida trava. Você não tem cabeça mais pra nada, só pro externo. Então, tipo assim, você vira, assim, o protagonista da sua vida, mas de uma forma negativa, não positiva. Então, assim, vocês vão entender quem tem fobia social, gente, que é meio que você tá tremendo lá pra apresentar trabalho em grupo, mas você é obrigado a ganhar nota, então você vai ter que apresentar o trabalho. Então, você vai indo tremendo mesmo, até você se acostumar. E foi isso que aconteceu comigo. Teve um dia que eu desmaiei na escala, e eu fiquei tão pálida que eu desmaiei. Tudo isso por causa do nervoso do trabalho. Mas você fala que essa pessoinha aqui, que tem confiança hoje em dia, que falaria na frente da escola inteira sobre os assuntos que ela gosta, ou qualquer assunto, com confiança, porque basicamente eu fui com medo, mas eu tive coragem, na verdade, mas meio que eu saí daquilo, eu saí daqueles pensamentos, sabe, gente? O que uma pessoa confiante ela é? Ela não precisa ficar toda hora, ai, será que o fulano gosta de mim? Não, ela sabe que ela é bonita, então ela não precisa ficar perguntando pra fulano, você gosta de mim? Não, entendeu, gente? Ela não precisa, porque ela sabe. Então é sobre saber quem você é. Show! Absolute cinema. Então é basicamente isso, gente. Saber quem você é, acabou. Vai viver sua vida, vai fazer essas coisas. Ai, quer mudar? Muda. Senta em outra cadeira, igual aquele vídeo do velhinho que eu adoro. Tente, mas tente de outro jeito. Sente em outra cadeira. Leia outro livro. Não sei o que, sabe o que ele fala? Que tipo assim, faça qualquer coisa, gente, porque tem tanta coisa pra fazer, mas não morra. Isso é normal. Então, não morra, gente.
não morra pelo mundo, porque você é precioso, você tem um propósito. Eu quero te dizer aqui que cada pessoa aqui do universo, entendeu? O universo, ele é total alinhamento. Então, você não nasceu por acaso, tem um acaso. Então, todas as coisas que você passa tem um motivo. Eu quero te dizer que você pode estar no pior momento da sua vida, você tá querendo desistir, você não quer saber de propósito, você não tá nem aí. Mas, gente, você existe. Então, por você existir, já é sobrenatural. Sobrenatural. Sabe por quê? Porque, pensa. Gente, vamos pensar aqui. A gente tem um corpo humano, a gente tem ossos, milhares de ossos, tudo é de biologia, essas coisas assim, tudo sabe, tudo proporcional, tudo simétrico. Então assim, gente, ao mesmo tempo que você passa por coisas boas, que é neutro, né, você que vê se é boa ou ruim, mas assim, é isso que eu quero passar pra você, se você tá num momento ruim, entendeu? Porque eu sei como é que é, gente. A gente não quer saber de nada, a gente não quer saber se vai passar, a gente não quer saber de nada, a gente só quer ali, ó. Não sei vocês, mas eu chego nesse ponto, entendeu? Quando uma coisa me machuca, enfim. E eu aprendi que isso é uma coisa desse tamanho, que eu tava dando importância desse tamanho. Gente, é muito estranho, porque você tá dentro de uma coisa que você quer sair, mas você não consegue. É como se você tivesse literalmente cega, tipo assim, você não tá vendo, entendeu? Então, é muito bom ter amigos, ter alguém que te avise, enfim. Sabe, gente, ter clareza mental primeiro, né? Porque não tem como. Você tá ali no turbilhão e você não tem clareza mental, aí fudeu mesmo, vai procurar um psicólogo, igual eu fiz. Então, assim, é muita coisa, eu sei. Mas, gente, eu quero lembrar que no meio disso tudo, a única coisa que vale é o como você tá vendo, experienciando o mundo. Porque, pensa, você tá vivendo sem o telefone, sem esse vídeo, sem essa rede social. Você tá literalmente vendo um vídeo. E você vai ver milhares na sua vida, enfim. Mas aqui, esse momento que eu tô falando, eu chego a arrepio, gente. É o único momento que você tá viva. Tipo assim, se você olhar assim, sabe? Você tá viva aqui no seu corpo. E calma pra não ter uma dissociação, despersonalização, enfim, os bebeleléu e crise existencial, tudo. Porque eu sempre tenho. Porque eu lembro que eu só sou consciência no corpo humano. Então eu fico, tipo... Sabe, gente, é como se meu corpo fosse pequeno demais pra esse mundo. Como se eu fosse muito pra esse mundo. E eu tinha que explodir, tipo, sabe, com glitter e arco-íris. Na minha cabeça eu sou assim, entendeu? Então eu acho que eu sou muito profundo, muita coisa, sabe? Mesmo que contida, eu sou muita coisa. Todos nós. Então eu vejo potencial em todo mundo. Meus olhos toda hora tá cercados de amor. Tipo, eu olho o olho das pessoas, eu olho o jeito que eles se, sabe? É como se eu estivesse numa tela de cinema e eu criando os personagens e eu vendo como que é os personagens, a tabelinha lá. É como se eu estivesse conhecendo universos e tudo ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso gera uma confusão, igual eu falei. Então, viver um momento, é exatamente isso. Não querer tudo de uma vez, não querer, sabe? Viver tudo de uma vez, não sei o que, tem tanta coisa. Não. Isso aí é levar pra psicose, gente, entendeu? Você fica doido. Tipo, e não o quê? Tô zoando, gente, já nasci doida mesmo. E assim, o que é doido? O que é normal? Por que doido e normal? Qual o conceito? Entendi. Militante. E aí, gente, eu fico criando um monte de palavras, fico falando um monte de palavras, assim. Aí eu não chego no assunto, eu vou falando um monte de coisa e eu não chego no assunto. Mas basicamente, o que eu tava falando... Basicamente, tava falando, gente, é que você o único momento que tá importando aqui agora é o que você tá sentindo. O que eu tô sentindo agora? Tô sentindo... Nomear. Tô sentindo liberdade. Por quê? Porque eu tô me sentindo eu mesmo de volta. Sensação melhor não tem, né? E porque eu superei muitas coisas e eu estou esperançosa. Vamos colocar isso. Então eu tô sentindo isso, mesmo que fosse uma coisa ruim. É um sentimento, ele não é pior ou ruim por ser um sentimento, por exemplo, tristeza. Se você não tiver a tristeza, você não vai ter alegria. Então, vamos parar com isso, tipo, esse sentimento é ruim, esse sentimento é bom. Mesmo que eu esteja sentindo tristeza aqui... Minha cachorra querendo entrar do Level, gente. Mesmo que eu esteja sentindo tristeza aqui, do mesmo jeito, eu vou estar viva. Por quê? Eu sou um ser humano. Eu tenho várias emoções. Então, eu tô sentindo aqui agora. O único momento que importa é o quê? O agora. Por quê? Porque eu tô sentindo, eu tô experienciando a tristeza, porque eu tô no meu corpo, entendeu? Então, mesma coisa que se eu tô conversando com você,
Gente, se eu tô conversando com uma pessoa, eu vou transformar isso como se fosse uma cena de filme, cara. Eu não sei o que acontece. Mas assim, eu olho no olho dela, eu percebo tanta coisa. Eu, sabe, às vezes eu só tô ali, tipo, falando assim, eu chego em casa e eu, nossa, foi tão bom e tal. Ai, foi tão ruim. Sabe, gente, é assim, experiência que todo mundo passa. Mas, assim, gente, é a confiança, sabe? De tipo assim, de estar no momento presente, assim. Tipo assim, sem tanta coisa na mente. É quando você tá presente, você, não, eu vou dar um jeito. Calma, tá todo mundo apressado no trabalho. Não, eu pego meu papel aqui, corto aqui, calma, respira, tá tudo bem. Não é o fim do mundo, é um trabalho. Tem muita crítica, tem muita pressão. Mas assim, é como é que chama? É uma... What? É uma... Esqueci, gente. É uma circunstância disso, porque seres humanos estressam, seres humanos expressam sentimentos, seres humanos falam, ficam com raiva, choram, riem, sabe? Isso é ser humano, gente. E as pessoas esqueceram o que é ser humano, porque eu, por muito tempo da minha vida, eu me culpei e quis me... por ser humana. Então, assim, um conselho que eu daria pra qualquer pessoa no meu último suspiro de vida seria: viva, não importa. Não, assim, você pode viver melhor, querer melhor, viver melhor, mas assim, não negue certas coisas que você tá passando. Ou então, assim, eu falaria que viva... Eu não sei colocar em palavras, gente, basicamente, qual o sentimento. Mas, assim, com tudo que eu aprendi e vi até hoje, eu colocaria... viva o agora. Por quê? Porque é a única coisa que a gente tem. E a gente toda hora tá querendo alguma coisa nova, mudar algo, rever algo, enfim. E a gente sempre se esquece do agora. E eu precisava até ouvir isso, gente, porque quando eu tô fazendo alguma coisa, por mais bobo que seja, igual eu falei, eu tô prestando atenção no agora. Então, porque ele vai passar. Então, você tá sempre pensando no futuro ou no passado, é não viver, entendeu? É viver, só que dentro da sua mente, não é viver o agora, assim, na realidade. Porque a ideia de que pretty que person é uma espécie de abstração. Mas eu não sou isso na realidade. Isso é uma entidade, é ilusório. Embora eu possa esconder meu olhar frio e apertando a minha mão, você sinta a minha carne e até pense que temos o mesmo estilo de vida, eu simplesmente não existo. Gente, adoro. É de Homem-Aranha essa frase, eu acho. Mas enfim, gente. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E era o último conselho que eu ia dar. Viva. Por quê? Viva. Por quê? A vida é pra viver, não pra sobreviver. Eu nasci pra viver, não pra me salvar. Então assim, gente, é esse conselho que eu dou pra vocês, entendeu? Se você no fundo da depressão, alguma coisa tá acontecendo, viva. Tá com depressão? Levanta da cama. Tá com ansiedade? Acalma. Tá triste? Fica alegre. Tô zoando, gente, não é essa receita pronta. Mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, espero, né? Mas assim, gente, é viver, entendeu? Porque nessa geração, principalmente, gente, eu sou adolescente, então assim, eu sinto que parece que sempre tudo tá ruim, tudo sempre mudou, entendeu? Que, nossa, é uma bosta, que a gente é depressivo, que não sei o quê. Mas não é, é porque a gente, os adolescentes, é porque outras pessoas não querem enxergar as coisas boas, ou assim... Bom, gente, o problema, vou falar aqui, o problema disso tudo, de ruim, é a falta de consciência de si mesmo. O que foi isso? Mas é a falta de consciência de si mesmo, porque assim, a pessoa não se conhece, a pessoa não gosta dela mesma e quer destratar o outro, humilhar o outro, é porque aí já criou os problemas da humanidade, né? Tipo lá na idade das pedras, que assim... Ai, você tá comendo minha comida, em vez de dividir, não. Não, eu quero essa comida só pra mim. Aí começa, né, gente? Começou tudo, enfim. Os 7 pecados capitais, enfim. Então, assim, gente, essa dica que eu dou pra vocês. Espero que vocês tenham gostado.